Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito dessa notícia aqui. Estagflação pode decretar fim da correlação com o mercado de ações e retomada de alta do Bitcoin, diz especialista. A alta correlação do Bitcoin e do mercado de criptomoedas de uma forma mais ampla com o mercado acionário neste começo de 2022, mais especificamente com o índice Nasdaq e os papéis das empresas de tecnologia, frustrou investidores que acreditavam no potencial dos ativos digitais como reserva de valor e proteção contra a inflação. Então, o que a gente vê, né, dentro do mercado das criptos e o mercado tradicional? Há uma correlação existente entre o Bitcoin e o índice Nasdaq, né, que é a bolsa lá das ações de empresas voltadas ao setor de tecnologia. E a gente, analisando esse gráfico aqui da correlação do Bitcoin com a Nasdaq, né, de 90 dias, né, a gente vê que a partir de 2020, né, nós tivemos uma correlação extrema com o mercado da Nasdaq. E o que nós estamos observando neste momento? Nós estamos, né, no pico, no topo deste gráfico. Então, a gente nunca teve tão correlacionado com o mercado da Nasdaq quanto agora. Afinal, essa é a proposta contida na narrativa de que o Bitcoin seria o ouro digital. De quê? De que ele seria uma moeda, né, de valor, né, onde seria considerado uma reserva de valor e proteção contra a inflação, contra as grandes altas da moeda estatal, da moeda fiduciária. Então, essa proposta é contida na narrativa, né, que o Bitcoin seria o ouro digital. Até agora não tem sido assim, mas em um horizonte muito próximo, as maiores economias do mundo devem adentrar um período de estagflação, que pode se apresentar como teste de fogo do Bitcoin como um ativo de reserva de valor, afirmou Rufus Kamal em um artigo publicado na Forbes nesta quarta-feira, dia 27. E o que seria essa estagflação? Períodos de estagflação se caracterizam pela conjunção de três fatores primordiais: inflação persistentemente alta, altas taxas de desemprego e demanda agregada estagnada. Em geral, a estagflação tem início por conta de políticas de aperto monetário patrocinadas por bancos centrais para tentar controlar a escalada da inflação. Então, a estagflação tem o seu gatilho, o seu início, justamente com a situação que nós vivenciamos agora nos últimos tempos, com os bancos centrais, né, provocando um aperto monetário para tentar controlar a inflação. A alta do desemprego e a queda da produção econômica são efeitos colaterais motivados pelo cenário macroeconômico e geopolítico mais amplo. O impacto da pandemia do coronavírus sobre a cadeia produtiva, a expansão da oferta monetária patrocinada pelos bancos, né, para estimular a economia e a redução da taxa de juros prepararam o cenário para a alta da inflação. Então, o cenário foi todo montado, foi todo armado, né? A gente teve aí a expansão monetária dos bancos centrais e a redução da taxa de juros, né, para tentar controlar esses efeitos aí, né? A taxa de juros foi diminuída para poder estimular a economia, só que a inflação começa a surgir no cenário e agora os bancos centrais têm que elevar essa taxa de juros para tentar conter essa inflação. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos imprimiram mais de 13 trilhões de dólares para promover o alívio da dívida.
investimentos em infraestrutura e estímulo econômico direto à população. De acordo com Kamal, como o dinheiro novo leva alguns meses para ser incorporado à economia e ter reflexos no índice da inflação, há uma chance de que parte do dinheiro impresso no período ainda tenha impacto sobre a cadeia produtiva, gerando novas altas nos preços de produtos e serviços essenciais. Então, esse dinheiro que é gerado, ele não entra automaticamente na economia. Ele vai passando de mãos em mãos, né, até chegar na grande camada popular que vai fazer esse dinheiro circular. E à medida que esse dinheiro vai passando de mão em mão, uma grande quantidade de dinheiro, quando o dinheiro chega lá na mão do último da fila, esse dinheiro já desvalorizou. O que é isso? Inflação. Tais medidas tais medidas não se restringiram exclusivamente aos Estados Unidos. A política de expansão monetária e taxas de juros mínimas foi uma estratégia global para lidar com os impactos do coronavírus sobre a economia. Então não foi uma mera situação nos Estados Unidos apenas. Em todo o globo terrestre, todos os países tiveram essa expansão monetária, impressão de dinheiro, redução de juros, para poder minimizar os impactos da pandemia. A inflação não corrói apenas o poder de compra dos cidadãos, mas também compromete a capacidade de poupar e investir. O cidadão pensa, para que eu vou poupar? Para que eu vou investir? Para que eu vou guardar esse dinheiro se amanhã ele já não vale nada? Se amanhã ele já perdeu o valor? Então cria a filosofia de você gastar aqui e agora, gastar logo antes que esse dinheiro desvalorize. À medida que as taxas de juros voltam a subir para tentar domar a alta dos preços, as pessoas são diretamente afetadas pelo aumento do custo do dinheiro para quitar dívidas anteriormente contraídas. Como resultado, a demanda agregada na economia se reduz porque há menos recursos disponíveis nos orçamentos familiares. Então, dia após dia, vamos perdendo o nosso poder de compra. Quando ao menos parte do problema parecia resolvido e finalmente a produção econômica parecia estar se encaminhando para a retomada de patamares anteriores à Covid-19, ainda que com percalços, a invasão da Ucrânia pela Rússia e os consequentes embargos impostos pelas potências ocidentais ao gigante euroasiático contribuíram para aprofundar os desequilíbrios entre a oferta e demanda de produtos essenciais como petróleo, gás e outras commodities. O resultado óbvio foi um novo impulso à já alta pressão inflacionária. Então, quando estávamos voltando aos patamares da produção, quando a economia dava sinais que poderia regressar aos patamares pré-Covid, veio a invasão do território ucraniano pela Rússia e aí desgringolou tudo, pressionando novamente petróleo, gás, commodities, e aí elevando o preço de certos itens na economia e pressionando ainda mais com mais inflação. Os índices de inflação nas principais economias mundiais atingiram níveis recordes. O índice de preço do consumidor dos Estados Unidos, CPI, chegou a 8,5% anuais em março, a taxa mais alta em 40 anos, enquanto a zona do euro registrou uma inflação anual de 7,4%. Então, esses países são acostumados com a inflação mínima, a inflação baixíssima. E aí eles veem, estamos em março, no princípio do ano, a inflação já está batendo 8,5%, que é muito mais do que se tem em um ano inteiro nesses países mais desenvolvidos. Então eles ligam o sinal vermelho, eles começam a ficar polvorosa com essa situação. Como resposta imediata, o Banco Central dos Estados Unidos, Fed, reverteu sua política de juros mínimos. Atualmente a taxa de juros está em 0,5%. E o mercado espera que haja um novo aumento para 1% na próxima reunião do Fed, marcada para a semana que vem.
O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra estão adotando a mesma estratégia. Para Kamal, isso significa que as principais economias do Ocidente se encaminham para um período de estagflação. Então a gente está vendo os apertos aí, né, nas taxas de juros, e isso pode, né, descambar para um processo de estagflação nesses países mais desenvolvidos. E como a estagflação pode favorecer a adoção do Bitcoin? O declínio da produção econômica, que é um dos 3 fatores clássicos de estagflação, reduz o valor das empresas, com capital aberto em bolsa, fazendo com que os investidores optem por outras modalidades de investimento. À medida que a estagflação se consolida, o mercado de ações tende a declinar, uma vez que o custo do capital aumenta e os lucros marginais se contraem ao longo do tempo. Então as empresas começam a declinar. Na Bolsa de Valores, os investidores fogem desse tipo de investimento. Apesar do fato de o Bitcoin ainda não ter se desvinculado das ações de tecnologia, há uma boa chance de que um impulso de baixa adicional nessas ações resulte em dissociação. Historicamente, o aumento da taxa de juros favorece o investimento em títulos do Tesouro. No entanto, até agora o aumento não foi suficiente para tornar os juros positivos diante dos elevados índices de inflação. É aí que as criptomoedas, e mais especificamente o Bitcoin, se apresentam como uma alternativa para preservação de patrimônio no longo prazo. Então, se o aumento da taxa de juros vai favorecer o investimento em títulos do Tesouro, né, eles ficam mais atraentes para ir para o Tesouro direto, esses aumentos, né, eles não foram suficientes para tornar esses juros positivos em relação à inflação. O que acontece? O rendimento dos juros ali, ele não supera o valor da inflação. Então, você não está ganhando dinheiro. Você está, no máximo, na pior das hipóteses, empatando com a inflação. E aí você percebendo isso daí, vendo que você, na realidade, deixando o dinheiro em renda fixa, em título de tesouro, você está, na realidade, perdendo dinheiro, aí você passa a ver a criptomoeda uma oportunidade, ela, né, já vindo de quedas num patamar baixo, numa proporção de risco-retorno, né, bem favorável, um risco-retorno mínimo, começa a ficar atraente para os investidores. Aí os investidores podem pensar em migrar para as criptomoedas. Além da queda do mercado acionário que até agora tem arrastado o Bitcoin consigo, a depreciação de moedas fiduciárias duplamente potencializada pela expansão monetária pós-Covid-19 e pela alta da inflação torna os instrumentos financeiros tradicionais menos atrativos, apesar de mais seguros. Então, esses investimentos, apesar deles serem seguros relativamente, porque, por exemplo, no Brasil a gente sabe que da insegurança jurídica que nós temos, até a caderneta de poupança já foi confiscada, então, para mim, na minha concepção, não tem investimento seguro nenhum aqui no Brasil. Nada aqui está seguro. A partir do momento que você investe em alguma coisa, sua pele está em risco. Então, você está correndo risco. A redução contínua da quantidade de Bitcoin disponível nas exchanges atualmente é o principal fator capaz de contribuir para o rompimento do alto grau de correlação entre os mercados acionário e o de criptomoedas, segundo Kamal. Então já tem um tempo que a gente está mostrando, a gente está falando que há escassez de criptomoedas nas corretoras. Está havendo um grande armazenamento de criptomoedas nas wallets fora das exchanges. O analista aponta que houve uma redução de 18% do suprimento de Bitcoin mantido nas exchanges entre maio de 2020 e abril de 2022. A contínua redução da liquidez tende a fazer com que o Bitcoin se torne mais escasso no mercado, resultando na dissociação entre o preço do Bitcoin e das ações. Caso isso se confirme, a estagflação terá sido fator fundamental para ampliar a adoção da principal criptomoeda do mercado,
confirmando seu potencial como ativo de reserva de valor. Por enquanto, no entanto, a correlação mantém-se firme. Então, né, a gente tem essa fala, essa crença no Bitcoin ser uma reserva de valor, mas por enquanto, momentaneamente, a correlação com a Nasdaq ainda está forte. Conforme noticiou o Cointelegraph Brasil na terça-feira, dia 26, assim que o pregão de Wall Street foi aberto, o Bitcoin quebrou abaixo do suporte de 38 mil dólares. Nós mostramos aqui no canal, aqui, né, aquela caixinha que a gente mostrou como principal suporte do Bitcoin depois daquela queda acentuada, e ele já começou a adentrar aquela caixinha, rompeu o suporte superior da caixa. No início da tarde desta quarta-feira, o Bitcoin pareado com dólar está sendo negociado a 39.265 dólares e registra uma alta intradiária de 1,5% de acordo com os dados do CoinGecko. Então a gente vê, né, diante disso, que será uma grande prova de fogo para o Bitcoin se esse cenário de estagflação a nível mundial se concretizar, se instalar. E tudo no cenário macroeconômico está apontando para isso, para que isso possa acontecer. E aí nós vamos ver se o Bitcoin vai realmente corresponder como reserva de valor e como proteção de patrimônio. Né? Nós acreditamos, né, que pode realmente acontecer isso. Vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses aí, como as coisas se darão. Semana que vem nós temos a reunião do Fed, como a matéria falou. Vamos ver o que o Fed vai trazer em questão dos juros. Né? A gente está pessimista, todo o mercado está acreditando que eles vão elevar os juros mesmo, e diante dessa elevação, os mercados de risco passam, né, de renda variável, de risco maior, passam a ficar desinteressantes aos olhos dos investidores, e esses investidores vão procurar por investimentos mais seguros, né, que não corram tanto risco e tenham uma rentabilidade interessante. E aí os títulos públicos estão tendo, né, no momento aí, essa atratividade para eles. Se, né, aqueles investidores forem atentos, eles vão ver que eles, no máximo, na melhor das hipóteses para eles vão empatar com a inflação. Porque, né, a inflação está disparando e os juros desses títulos estão sendo elevados, mas não vão chegar ao patamar, né, de superar a inflação para que você tenha um ganho financeiro. E aí a esperança é que esses investidores, ao verem essa situação, possam enxergar, né, as criptomoedas como o melhor cenário para você tentar ter ganhos, né, bem consideráveis no mercado. Como eu falei, vamos estar, né, perto ali de fundos, então o risco retorno para o investimento nessa classe de ativos vai estar bem interessante. Então vamos aguardar os próximos movimentos aí do mercado para a gente ver o que vai, né, se desenhar e se concretizar no futuro. Agora, gráfico do Bitcoin na tela, o que a gente vê no momento do Bitcoin? A gente vê justamente aquilo que nós falamos, né, testando a zona do caixotinho aqui da resistência, essa resistência que vai da zona entre 38.400 aproximadamente até 36.400. Então a gente teve o teste desse suporte, dessa borda superior do suporte funcionando, né? Bitcoin caindo nessa região e já retomando aqui, né? O mercado jogando de volta para cima o valor do Bitcoin aí. E vamos ver aí a sequência do Bitcoin, o que pode acontecer aí. Vamos ver se essa região vai ser uma região bem forte para, né, retomarmos a alta aí. Então, para a gente poder retomar a alta significativamente, a gente vai ter
essa resistência aqui, ó, nos 42 mil, aproximadamente 43 mil, vai começar a ter uma resistência nessa região. Essa resistência vai aumentar, né, na região aqui dos 43 até 45 mil, 46 mil dólares. E o último teste, para a gente poder retomar uma possível alta aí, é ele fechar acima de 48 mil, se conseguisse sustentar acima disso aí, para ir buscar e testar aquele topo lá dos 60 mil. Mas tem muito chão a percorrer aí até chegar nesses patamares aí. Vamos ver nos próximos dias se essa resistência aqui vai dar conta de segurar. Se essa resistência não segurar, temos aqui a próxima resistência na casa dos 34 mil e depois nos 32 mil. E na minha ótica, a resistência maior do Bitcoin está lá na casa dos 28 mil. Aqui embaixo, ó, 32 mil. Na casa dos 28 mil, que foi a região testada aí. E o Bitcoin, né, ele suportou bem essa região que vem aqui atrás, aqui, ó. Em julho de 2021, ele teve um suporte aqui na região dos 28 mil aproximadamente. Então, para mim, o suporte principal é esses 28 mil aqui. E estamos testando essa grande resistência aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Então, o vídeo hoje ficou um pouco extensa a avaliação aí. Não teremos, excepcionalmente, o estudo filosófico de hoje, né? Agradeço a sua audiência. Peço que contribuam aí para o nosso canal crescer, né? Deixando o like, o compartilhamento, ativação do sininho e comentar o vídeo aí para dar um feedback para a gente. E espero ver vocês num próximo vídeo do nosso canal. Até a próxima e muito obrigado.